aprendi a ficar em segundo plano. Meus pais sempre deixaram claro que a prioridade era minha irmã. Tudo era sobre ela. Mas o que mais me marcou foi quando, aos 18 anos, eles anunciaram que fariam uma viagem para a praia, e que eu ficaria sozinha cuidando do filho da minha irmã, porque eles precisavam descansar. Quando me recusei, meu pai me agrediu e gritou que eu deveria sair da casa dele. E foi o que eu fiz. Fui embora sem ter para onde ir, sem apoio, mas com uma certeza: eu jamais voltaria a me calar. Anos depois, eles me chamaram para um café. Foi ali, diante da arrogância de sempre, que meu pai tentou me atacar mais uma vez. Mas dessa vez, eu estava pronta. E eles iriam descobrir quem eu havia me tornado. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que eu me entendo por gente, sou tratada como coadjuvante na história da minha própria família. Minha irmã mais velha era o orgulho da casa, desde a infância, tudo nela era exaltado, as notas medianas viravam conquistas, as escolhas ruins eram justificadas, e os erros esquecidos. Enquanto isso, os meus acertos nunca eram o suficiente. Eu cresci aprendendo a engolir elogios que nunca vinham, a sorrir quando minha presença era ignorada e a fingir que não me doía ser esquecida em datas especiais. Quando minha irmã casou aos 22, parecia que um troféu havia sido erguido na sala da nossa casa. Meus pais estavam radiantes, cheios de planos e elogios. Eu, com 16 na época, fui convocada a ajudar com tudo: chá de cozinha, decoração do casamento, cuidar do filho dela quando nasceu, como se eu tivesse sido criada para servi-la. A chegada do sobrinho virou o novo centro de tudo. E claro, cuidar dele passou a ser, sem que me perguntassem, minha responsabilidade natural, como se eu não tivesse vida, planos ou cansaço. Mesmo assim, continuei minha vida. Iniciei a faculdade de Direito aos 18, à noite, e durante o dia trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa pequena do bairro. Era cansativo, sim, mas era minha forma de conquistar um espaço só meu, longe das comparações e das ordens absurdas que sempre vinham da minha família. Foi então que, numa noite comum, durante o jantar de domingo, meus pais fizeram um anúncio que mudaria tudo. Sentados à mesa, com minha irmã, o marido dela e o filho de 4 anos, meu sobrinho, meus pais sorriram e disseram com naturalidade: faremos uma viagem para a praia. E você vai ficar com o seu sobrinho durante uma semana. Achei que fosse uma brincadeira. Mas o silêncio cheio de expectativa me provou que não era. E então veio o complemento: sua irmã e o marido vão com a gente. Eles precisam descansar da criança. E nós também. Engoli seco e expliquei, de forma calma, que isso não seria possível. Eu trabalhava durante o dia e tinha faculdade à noite. Não havia como cuidar de uma criança por 7 dias sozinha. Mas eu mal terminei de falar e meu pai explodiu. Nós já decidimos. Isso é uma ordem. Eu mando em você, sua imbecil. Minha irmã riu. O marido dela também. Eu fiquei paralisada. Eu não vou fazer isso, repeti, firme. Foi então que ele se levantou furioso, veio até mim, agarrou minha garganta com força e me jogou no chão com brutalidade. O ar me faltou por alguns segundos, enquanto ele gritava: ou você obedece, ou vaza da minha casa. Tudo em mim tremeu. Levantei do chão sem dizer nada. Meus olhos estavam marejados, mas não deixei que uma lágrima caísse. Subi para o quarto, peguei minha mochila, algumas roupas, documentos e saí. Sem destino. Sem apoio. Sem ter para onde ir, passei as primeiras noites em um alojamento estudantil precário, até conseguir um quarto de pensão com o pouco que eu tinha guardado. Meus pais não ligaram. Minha irmã? Nenhuma mensagem. O silêncio foi total. Dias depois, soube por uma colega em comum que a viagem não foi como planejado. Minha irmã teve que levar o filho. Não vou mentir, houve noites em que chorei até dormir, com fome, com medo, mas nunca me permiti desistir. Trabalhei dobrado, estudei como nunca, e quando me formei em Direito, já tinha em mente que queria algo maior.
prestei concurso para a Polícia Civil. Passei. Fui crescendo. Fui me fortalecendo. Aos poucos, a jovem desacreditada virou uma mulher firme. Com o tempo, comprei meu próprio carro, conquistei meu apartamento. E como tudo na vida corre, minha família ficou sabendo. Souberam dos bens, não da profissão. E foi aí que a história voltou a girar. Anos depois, recebi um convite inesperado, um café da tarde na casa dos meus pais. Aparentemente inocente. Mas algo me dizia que não seria apenas café. Chegando lá, encontrei todos reunidos, meus pais, minha irmã, o marido dela e meu sobrinho, agora com 12 anos. A mesa posta. Os sorrisos forçados. E o mesmo ar de superioridade no olhar do meu pai. Durante a conversa, ele foi direto: já que você conseguiu ser alguém na vida, queremos que financie um carro novo no seu nome para mim e para sua mãe. Pensei que era brincadeira. Mas ninguém riu. Antes de responder, fui até a cozinha tomar água. Foi quando meu sobrinho se aproximou e disse, quase sussurrando: tia, ouvi o vô falando com a mamãe. Ele disse que ia fazer você financiar o carro e depois não pagar nada. Ia deixar tudo no seu nome. Eu já não iria financiar, mas depois do que meu sobrinho disse, tudo em mim mudou. Eu já não era jovem que aceitava ordens. Era delegada. E eles nem imaginavam. Voltei para a sala com um propósito. O que viria a seguir, mudaria tudo. Voltei da cozinha com passos firmes. O copo d'água tremia levemente na minha mão, mas não era nervosismo. Era raiva contida. Meu sobrinho acabará de sussurrar no meu ouvido que já suspeitava. O vô falou pra mamãe que ia fazer você financiar o carro, mas que não ia pagar nada. Ia te deixar no prejuízo. A velha estratégia deles, sempre me usando, sempre contando com a minha submissão. Mas o que eles não sabiam, e iriam descobrir naquele exato momento, era que aquela menina que um dia aceitaram manipular já não existia. Voltei à sala. Todos me olhavam, esperando. Meu pai estava de braços cruzados, minha mãe com o mesmo olhar frio de sempre, minha irmã debochada, com um sorrisinho no canto da boca. O marido dela parecia deslocado, como um cúmplice mal disfarçado. Coloquei o copo sobre a mesa com calma e encarei todos. Não vou financiar carro nenhum para ninguém, já anunciei, sem elevar a voz. E não aceito mais nenhum tipo de chantagem ou imposição. Estou deixando isso bem claro agora. O silêncio foi imediato. Minha irmã riu, como se fosse uma piada. Meu pai, por outro lado, ficou imóvel por 2 segundos. Depois, bufou e levantou com violência, empurrando a cadeira para trás. Como é que é? Ele gritou, com os olhos arregalados. Depois de tudo que fizemos por você, vem aqui bancar a ingrata? Você acha que virou alguém na vida e agora pode nos humilhar? Ele veio na minha direção com passos duros, como da última vez, quando me atacou aos 18 anos. Só que agora tudo era diferente. Eu te dei casa, comida. Você era um peso, e ainda quer nos virar as costas? Você me expulsou de casa, lembra? Me jogou na rua, me chamou de imbecil, me enforcou no chão da sala e ainda teve a cara de dizer que eu era um estorvo. Eu faço o que eu quiser. Berrou, erguendo o braço como se fosse me bater. Você ainda vive com essa mania de desrespeitar. Vai me obedecer sim. Mas antes que ele chegasse perto, me levantei com precisão, puxei minha arma do coldre discretamente posicionado sob a jaqueta e apontei para baixo, em posição de comando. Com firmeza, voz clara e segura, anunciei: você está preso em flagrante por tentativa de agressão. O tempo parou. Meu pai travou no meio do passo, com os olhos vidrados na arma. Minha mãe levou a mão à boca e empalideceu. Minha irmã deu um salto do sofá, sem saber se fugia ou gritava. O marido dela empurrou a cadeira para trás com barulho. E meu sobrinho, imóvel, apenas me observava com os olhos arregalados, surpreso, mas aliviado. Como é que é? Murmurou meu pai, pasmo. Você ouviu bem, reforcei. Está preso em flagrante. Eu sou delegada de polícia.
E estou no pleno exercício da lei. De delegada? Minha mãe gaguejou, como se a palavra fosse um veneno. Isso mesmo. Delegada. A filha que vocês desprezaram, humilharam, agrediram e expulsaram de casa. A mesma que vocês tentaram manipular de novo hoje. A diferença é que agora, qualquer tentativa de abuso, qualquer agressão, qualquer golpe, tem consequências legais e imediatas. Meu pai deu um passo para trás, atônito. A mão dele ainda tremia no ar, como se o corpo não tivesse entendido que o cérebro já começava a aceitar. Ele tentou falar, mas gaguejava. Não, não era isso, tarde demais. Pedi que ele colocasse as mãos na cabeça. A essa altura, minha irmã gritava, isso é loucura. Você não pode fazer isso com o nosso pai. Posso sim, respondi. E vou. Ele tentou me agredir novamente. Vocês estavam aqui, ouviram tudo, viram tudo. Isso é flagrante. Minha mãe tentou interceder, ajoelhando-se. Filha, por favor, foi só um mal-entendido, não me chamem de filha. Vocês me abandonaram quando eu mais precisei. Vocês fizeram suas escolhas. Agora vão encarar as consequências delas. Meu sobrinho continuava parado. Um menino de apenas 12 anos, mas com a maturidade de quem entende que algo grande estava acontecendo. Ele olhava para mim com uma expressão que misturava medo e admiração. A mesma que eu queria ter sentido pelos meus pais um dia. Eu mantinha a arma segura, sem ameaças desnecessárias. A lei era minha aliada. Eu sabia como agir. Com um gesto, peguei o celular do bolso e liguei para a viatura mais próxima, informando a situação. Enquanto aguardava, sentei na poltrona com a arma repousada no colo, de forma visível. Meus pais estavam em choque. Minha irmã chorava como uma criança contrariada. E meu pai tremia. Não, isso não pode estar acontecendo, repetia ele, baixo. Está acontecendo, respondi, firme. E é só o começo. A viatura chegou em minutos. 2 colegas da corporação entraram, entenderam o quadro e fizeram o procedimento. Meu pai foi conduzido algemado. Tentou resistir, gritar, chamar atenção, mas estava vencido. Minha irmã tentou me insultar. Minha mãe chorou. Mas nada daquilo me atingia mais. Eu não estava ali por vingança. Estava por justiça. E a justiça só estava começando. O som das sirenes se aproximando cortava o ar como navalha. Pela janela, as luzes intermitentes da viatura refletiam na parede da sala, pintando a tensão em vermelho e azul. Meu pai estava pálido, a respiração curta, os olhos arregalados. A ficha dele começava a cair, e junto com ela, o orgulho. Antes mesmo que os agentes entrassem, minha mãe correu até mim, caindo de joelhos, agarrada à barra da minha calça como se implorasse por salvação. Minha filha, pelo amor de Deus. Não faz isso. Você vai acabar com a vida do seu pai. Ela tremia, os olhos marejados. Ele errou, sim, mas é seu pai. Isso vai nos destruir. Fiquei em silêncio por um instante, apenas olhando para ela. Era curioso como, durante toda a minha vida, ela jamais havia se ajoelhado por mim. Jamais implorou desculpas quando fui humilhada, nem mesmo quando fui expulsa de casa com uma mochila nas costas e o rosto marcado por lágrimas. Mas agora que o deles estava em risco, tudo mudava. Ele quase me agrediu de novo, mãe, respondi, firme, com a voz seca. Ou você esqueceu o que ele fez comigo quando eu tinha 18 anos? Aquilo não foi um erro. Foi uma escolha. Assim como foi hoje. Mas ele é um homem velho. Vai ficar com ficha suja, isso vai nos envergonhar. Eu cresci com vergonha de ser filha de vocês. E ninguém se importou. Minha irmã se levantou do sofá com o rosto manchado de choro, mas a pose altiva de sempre. Você tá indo longe demais. É isso que dá dar poder para quem nunca soube o que fazer com ele. Tá se achando só porque virou delegada? Eu não estou me achando.
Eu apenas me tornei quem vocês disseram que eu nunca seria. E agora, pela primeira vez, estou usando a lei a meu favor. Então você vai acabar com nossa família? Ela gritou, os olhos fervendo de ódio. Vai deixar nosso pai ser preso como um criminoso qualquer? Ele se comportou como um. E vai ser tratado como tal. Ela olhou para o filho, que permanecia quieto num canto, assustado. Tentou usar o menino como escudo emocional. Você quer que ele veja o avô sendo levado pela polícia? É isso que você quer? O que eu quero é que ele veja que ninguém, nem mesmo o avô, está acima da lei. Que ele cresça sabendo que agredir alguém, seja quem for, tem consequências. Você vai se arrepender. Minha mãe gritou, levantando-se com fúria. Vai acabar sozinha. Maldita seja a hora que você entrou para essa maldita polícia. Maldita foi a hora em que vocês decidiram me abandonar, respondi, seca. Agora colham o que plantaram. A campainha tocou. 2 agentes da Polícia Civil entraram, uniformizados, olhar atento. Um deles me cumprimentou com um aceno de cabeça, reconhecendo-me de uma operação anterior. Boa noite, doutora. Situação sob controle? Sim. Agressor detido. Ele está ali, indiquei meu pai com um olhar. Os 2 agentes se aproximaram. Meu pai deu um passo para trás, balbuciando frases desconexas. Eu sou o pai dela. Eu só me exaltei. Não era para tanto. Vai ter a chance de se explicar no depoimento, senhor, disse um dos agentes com frieza. O que não vai ter é o direito de agredir uma mulher, sendo ela autoridade policial ou não. Minha mãe tentou se interpor, mas o segundo agente estendeu o braço, bloqueando a passagem com delicadeza e firmeza. Senhora, por favor, colabore. As algemas foram colocadas. Meu pai tentou resistir, gritou, esperneou, mas no fim, se calou. O som metálico das algemas se fechando ecoou pela sala. Minha irmã caiu em prantos. Minha mãe repetia como um mantra: você vai se arrepender, você vai se arrepender. Acompanhei a condução do meu pai até a viatura. O portão se abriu com um rangido, e os vizinhos começaram a surgir pelas frestas das janelas, curiosos. Sempre disfarçaram a frieza da minha família com festas, churrascos e sorrisos forçados. Agora, viam a verdade se escancarando ali, na frente de todos. Voltei para dentro. Minha irmã me encarou com os olhos injetados. Você é um monstro. Nenhum animal faria o que você fez com o próprio pai. E você é cúmplice de tudo que ele fez comigo. Sempre riu, sempre apoiou. Nunca me defendeu. Hoje, você está colhendo o que ajudou a cultivar. Ela ficou em silêncio por um instante. Mas não era arrependimento. Era medo. Ele vai sair. Ele vai voltar. E quando isso acontecer, estarei pronta. Subi até o quarto que um dia foi meu, respirei fundo e olhei pela janela. O mesmo lugar onde sonhei, onde chorei calada tantas vezes, agora era palco da minha maior virada. Eu ainda precisava lidar com os desdobramentos legais, com o depoimento, com a repercussão. Mas por dentro, eu estava leve. Justiça não é vingança. Justiça é um ponto final no ciclo de dor. E eu estava disposta a ir até o fim. Os dias que se seguiram foram marcados por silêncio e movimentações intensas. Meu pai foi conduzido à delegacia, fichado como qualquer outro agressor. As testemunhas, inclusive meu sobrinho, confirmaram a tentativa de agressão. O boletim de ocorrência foi robusto. A promotoria decidiu manter a prisão até a análise do pedido de fiança. Ele passou 5 dias preso. 5 dias que estremeceram as paredes daquela casa que por tantos anos sustentou uma estrutura de mentiras e autoritarismo. Minha mãe não dormia. Minha irmã, completamente descompensada, chegou a ligar para amigos influentes, tentando acelerar o processo. Nenhum deles quis se envolver. Nenhum teve coragem de enfrentar uma delegada no exercício da lei, ainda mais com provas e testemunhas. Na cadeia, meu pai perdeu o que mais prezava, a pose. Entre os outros detentos, não era ninguém especial.
era apenas mais um homem acusado de agredir uma mulher. E isso, naquele ambiente, não gerava respeito. Pelo contrário. Quando o pedido de fiança foi finalmente aceito, veio a segunda pancada, R$ 20.000. Minha mãe quase desmaiou ao ouvir o valor. Aquilo representava toda a reserva emergencial da família, economias de anos guardadas em segredo, dinheiro que minha irmã acreditava que um dia usariam para ajudá-la a trocar de carro ou financiar mais um apartamento. Isso é um absurdo. Minha irmã gritou quando o advogado informou o valor. Ela fez isso de propósito. Para destruir a gente. Ela planejou isso desde o começo, tenho certeza, respondeu minha mãe, transtornada. Só esperou uma desculpa para nos envergonhar e nos arruinar. Mesmo com a raiva e os gritos, não tiveram escolha. Sacaram o valor, pagaram a fiança e, no fim do quinto dia, meu pai saiu pela porta dos fundos da delegacia, abatido, envergonhado, murmurando baixinho que a culpa de tudo era minha. Mas o que mais doeu neles não foi a prisão. Foi ver que ninguém se comoveu com a situação. Vizinhos comentavam pelos cantos. Antigos amigos evitaram visitas. Até parentes distantes, que costumavam aparecer nos churrascos, sumiram. O escândalo era conhecido. O nome da família agora estava manchado, não pelo que eu fiz, mas pelo que eles sempre fizeram escondido. Então veio a decisão que mudaria o rumo das coisas. Eles decidiram me processar. Reunidos com um advogado que ainda acreditava estar diante de uma disputa familiar comum, minha mãe, meu pai e minha irmã assinaram a papelada com ódio nos olhos. Alegaram que eu havia cometido o abuso de poder, que agi com vingança pessoal, e que a prisão foi exagerada e motivada por rancor antigo. Vamos derrubar ela, disse meu pai, ainda com a voz falha. Ela pensa que virou poderosa, mas vai cair. Vai perder a função, a farda, tudo. E ainda vai pagar uma indenização, completou minha irmã, com um sorriso cruel nos lábios. Vai sentir o gosto do que é ser destruída por dentro. Ela foi longe demais. E agora vai aprender, finalizou minha mãe, com os olhos marejados, não de arrependimento, mas de ódio por ter perdido o controle. O processo foi protocolado poucos dias depois. Meus colegas da corporação me avisaram com antecedência. Recebi a notificação com tranquilidade. Li o conteúdo sem me abalar. O processo era frágil. Cheio de acusações emocionais, mas carente de provas. Alegações genéricas de abuso, sem sustento. Ignorava totalmente o boletim de ocorrência, os depoimentos das testemunhas, inclusive o do meu sobrinho, e fingia que o histórico de agressões nunca existiu. Mas eu sabia o que aquilo representava. Não era sobre justiça. Era sobre poder. Eles estavam tentando me reduzir de novo. Me transformar na filha revoltada, na desequilibrada, na vingativa. Queriam inverter a história, como sempre fizeram. Só que agora, havia algo diferente. Agora, eu tinha voz. E tinha respaldo. Conversei com meu advogado pessoal. Um colega experiente, que conhecia bem minha trajetória e sabia que o caso deles não se sustentaria. Isso é um blefe emocional, mas a gente vai tratar com a seriedade que exige, ele disse. Vamos responder com calma, mas com firmeza. Eles estão mexendo com alguém que conhece bem a lei. E isso pode sair caro para eles. Eu não quero vingança, falei. Só quero que eles entendam que não podem mais me usar, me ameaçar ou me controlar. E isso vai ficar claro, ele garantiu. O tribunal verá isso com olhos frios. Mas o que nem meu advogado sabia, e que eu mantinha em silêncio, era que eu tinha mais do que a lei do meu lado. Eu tinha a verdade. E provas que ninguém esperava. Enquanto os três celebravam a ação como um triunfo, planejando me arrastar pelos tribunais, eu preparava minha resposta com estratégia, com documentos, com registros. Eles pensavam que me conheciam. Mas mal sabiam que, dessa vez, quem estava prestes a ser exposto, era eles. Enquanto meus pais e minha irmã celebravam o processo como uma arma capaz de me calar, eu trabalhava em silêncio. Sabia que o tribunal não era lugar para gritos e acusações vazias. Era lugar de provas, de fatos.
e eu tinha ambos. Passei noites revisando documentos antigos, resgatando cópias de boletins de ocorrência engavetados da minha adolescência, registros médicos, fotos de hematomas que, na época, eu arquivei por medo de ninguém acreditar. Mas agora, tudo aquilo se tornava munição. Não para a vingança, mas para a justiça. Além disso, o áudio que eu tinha no celular era claro. Meu sobrinho, inocente e sincero, havia gravado sem querer parte da conversa entre meu pai e minha irmã antes do jantar fatídico. Nele, era possível ouvir com nitidez: ela vai cair direitinho. Vai financiar o carro e depois a gente some com as parcelas. Nem vai saber o que aconteceu, dizia meu pai. Ela merece, completava minha irmã. Sempre quis se achar melhor do que a gente. A voz do meu pai ainda soltava uma risada baixa no final. Aquilo era tudo. Intenção de golpe, premeditação e desprezo. Com a autorização do meu sobrinho, anexei o áudio ao processo como prova complementar. Meu advogado ficou em silêncio por alguns segundos ao ouvir. Eles não fazem ideia do que você tem nas mãos, né? Nunca me enxergaram como alguém capaz de se proteger, respondi. Achavam que podiam continuar me usar para sempre. O dia da audiência preliminar chegou. Meus pais e minha irmã apareceram com o ar soberbo de sempre. Entraram no fórum com passos duros, ignorando olhares alheios. Pareciam certos da vitória. Eu cheguei alguns minutos depois, com postura firme e discreta. Sem alarde. Cumprimentei meu advogado, organizei meus papéis e esperei ser chamada. Na sala de audiência, o juiz era atento, sereno. Ouviu as alegações da parte deles primeiro. Meu pai se fez de vítima, disse que apenas tentou conversar comigo e que eu havia lhe explodido sem motivo. Minha mãe chorou, disse que eu era uma filha ingrata, que deixei o pai apodrecer numa cela suja por orgulho. Minha irmã, com a mesma teatralidade de sempre, alegou que eu sempre fui perturbada, que fantasiava agressões que nunca existiram. Fiquei em silêncio durante toda a encenação. O juiz anotava cada ponto, impassível. Então chegou minha vez. Entregamos as cópias dos boletins antigos, relatórios médicos com datas e descrições de ferimentos compatíveis com agressões domésticas. Registros de psicólogos que atestavam os traumas vividos durante minha adolescência. E, por fim, o áudio. A sala ficou muda quando ele foi reproduzido. A voz do meu pai, rindo e falando em me deixar no prejuízo, causou um impacto imediato. O rosto do juiz endureceu. Minha mãe empalideceu. Minha irmã arregalou os olhos como se tivesse levado um tapa. O advogado deles abaixou a cabeça. Era o início do fim. O juiz, de forma clara, afirmou: estamos diante de um processo frágil e contraditório. As provas apresentadas pela ré mostram não apenas que não houve abuso de poder, mas sim uma tentativa de manipulação emocional e financeira por parte dos autores. Ele recomendou que desistissem da ação antes que fossem condenados por litigância de má-fé. Meus pais ficaram em choque. Minha irmã começou a chorar de raiva. O advogado deles pediu uma pausa. Mas já era tarde. O estrago estava feito. Ao sairmos da audiência, minha mãe veio atrás de mim no corredor vazio. Você não precisava ter feito isso, poderíamos ter resolvido em casa, vocês nunca quiseram resolver nada, respondi. Só quiseram controlar. Eu apenas sobrevivi. Agora todo mundo vai saber que nosso filho foi preso, que você expôs sua família, eu não expus ninguém. Vocês é que sempre se esconderam atrás de uma máscara. Eu apenas tirei. Minha irmã, mais atrás, ainda tentava manter a pose. Você acha que venceu, né? Que isso é o fim? Não, respondi. Isso é só a consequência do que vocês plantaram. Voltei para meu apartamento naquela noite com uma mistura de cansaço e paz. Pela primeira vez, minha verdade havia sido ouvida, validada, reconhecida por uma autoridade que não se curvava a sobrenomes ou lágrimas falsas. Mas eu sabia, para pessoas como meus pais e minha irmã, perder o controle era insuportável. Eles não desistiriam facilmente. E, como previsto, ainda haveria uma última tentativa desesperada para tentar me atingir.
Uma última cartada, que se voltaria contra eles de forma irreversível. A derrota na audiência não foi suficiente para quebrar o orgulho da minha família. Ao contrário, os dias seguintes foram como viver sob uma névoa de provocações silenciosas. Meus pais e minha irmã não aceitaram o baque da verdade sendo exposta, muito menos o fato de terem sido desmascarados em um ambiente onde sempre acharam que estariam acima de qualquer julgamento. Mas o que eu não esperava era o que veio depois. 2 semanas após a audiência, fui surpreendida por uma notícia anônima divulgada em blogs locais. Delegada humilha pais idosos e prende o próprio pai por vingança. O texto era tendencioso, cheio de distorções, com frases falsas atribuídas a mim, e com termos pesados como abuso familiar, ódio velado e desequilíbrio emocional. Ficou claro para mim que era uma última cartada, desesperada e mal planejada, de quem não sabia mais como me atingir pelo caminho legal. Era uma tentativa de destruir minha reputação, de me abalar publicamente, de manchar a imagem que construí com tanto esforço. O problema é que agora, diferente do passado, eu não estava sozinha. Meus colegas da corporação me ligaram imediatamente, indignados com a tentativa de difamação. A corregedoria foi acionada por mim mesma, sim, eu pedi que investigassem com rigor a denúncia anônima. Sabia que não havia nada a temer. E mais uma vez, as provas falaram mais alto. Entreguei os áudios, os documentos, os depoimentos, tudo que já havia sido registrado judicialmente. Em questão de dias, o blog foi notificado judicialmente por calúnia e obrigado a retirar a matéria do ar. Mas a maior surpresa viria logo depois. Um dos jornalistas locais, de um portal respeitado, entrou em contato comigo. Ele havia recebido as mesmas denúncias, mas decidiu investigar antes de publicar. Após analisar os documentos e ouvir o outro lado da história, fez uma matéria completamente diferente. O título foi direto: Delegada rompe ciclo de violência familiar e conquista justiça contra pai agressor. A reportagem viralizou. Comentários de apoio surgiram de todos os cantos. Mulheres que viveram situações semelhantes me enviaram mensagens, agradecendo por minha coragem. Homens também, reconhecendo erros, refletindo sobre comportamentos tóxicos que um dia perpetuaram ou presenciaram. Minha mãe, minha irmã e meu pai assistiram tudo ruir. O plano de me desmoralizar saiu pela culatra. Agora, quem era questionado pela vizinhança, pelos colegas de igreja, pelos poucos amigos que ainda restavam, eram eles. Minha irmã tentou mais uma vez me ligar. Recusei. Minha mãe veio até a delegacia, chorando do lado de fora, pedindo para conversar. Mandei um recado educado: a filha que vocês ignoraram, agora se respeita. E não aceita mais ser usada. A cada tentativa de aproximação, respondia com o mesmo silêncio que um dia recebi. Meu pai, por fim, sumiu. Contas fechadas, amigos distantes. A ficha dele ainda constava com o registro da agressão, e o nome, que ele tanto prezava, agora era lembrado por algo que ele nunca conseguiria esconder. Mas meu foco já era outro. Voltei à minha rotina com ainda mais vigor. Retomei os plantões, investi em minha carreira com mais paixão. O apartamento que conquistei seguia sendo meu refúgio. Minhas conquistas agora tinham sabor de paz, aquela que nunca tive dentro da casa onde cresci. Alguns meses depois, recebi um envelope deixado na portaria. Dentro, um bilhete com a caligrafia trêmula da minha mãe: desculpa. A gente errou. Mas você exagerou. Mesmo assim, espero que esteja bem. Não chorei. A verdade é que eu já não precisava mais de validação. Nem de perdão. Porque me perdoei por ter insistido tanto em ser aceita por pessoas que só sabiam me anular. Eu me aceitei. Me reconstruí. Meu sobrinho, hoje com 12 anos, continuava me mandando mensagens escondido. Falávamos sobre escola, filmes e sonhos. Ele dizia que queria ser alguém bom, como você, tia. Aquilo era suficiente. Se um dia alguém me dissesse que eu teria força para enfrentar a própria família, eu teria rido. Mas hoje eu entendo: romper com quem nos machuca não é fraqueza. É amor próprio. E às vezes, a justiça precisa começar em casa. O que fiz não foi para me vingar.
foi para encerrar um ciclo. Um ciclo de abusos, manipulações, humilhações e silêncios forçados. Hoje, meu nome não é mais sussurrado com vergonha. É pronunciado com respeito. E não por causa da farda, ou do cargo. Mas porque finalmente, depois de tudo, eu fui a mulher que me tornei sozinha, e não a filha que eles quiseram apagar. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas com histórias reais e emocionantes como essa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios, sempre temos histórias fortes, de superação, coragem e justiça. Agora me conta nos comentários, você teria coragem de fazer o que essa filha fez? De enfrentar a própria família em nome da sua dignidade? Você teria conseguido romper esse ciclo de abuso e mostrar sua força, mesmo sozinha? E aproveita para me dizer, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu vou passar nos comentários e deixar um coração especial para cada pessoa que responder. Compartilhe essa história com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Talvez você esteja ajudando alguém a tomar uma decisão importante. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.